Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão e nesse primeiro bloco vamos conversar um pouco sobre planejamento sucessório. E quem está conosco para falar sobre o tema é a advogada Juliana Tavares, ela é especialista em direito da família e sucessões. Ela é do escritório Advocacia das Famílias, gostei do nome. Boa noite, doutora Juliana, tudo bem? Boa noite, Michel, tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar perguntando o que significa exatamente planejamento sucessório? Certo, é uma boa pergunta para o começo, né? Então, planejar a sucessão, né? Hoje em dia, muita gente vincula o planejamento sucessório à holding familiar e não necessariamente é isso que significa. Planejar significa, olha, eu vou morrer, e aí? Como vai ficar o futuro depois que eu não estiver aqui, né? Então, o planejamento sucessório é isso, é você se preocupar com o depois da sua morte e deixar isso já organizado para que seus familiares, seus dependentes não tenham prejuízos. Porque tem gente que não tem um patrimônio, por exemplo, fazer uma holding, né? Exatamente. Não necessariamente você precisa ter um vasto patrimônio para fazer um planejamento sucessório, né? Basta você ter entes queridos, pode ser um filho, pode ser até um cachorro, hoje em dia, né? Pode ser uma mãe que dependa de você ou qualquer outro dependente, que você pode organizar essa situação para depois da sua morte. No caso do empresário, como é que ele pode proteger a empresa e os seus bens para o caso ele vir a falecer? Então, no caso do empresário, o ideal é que ele tenha conhecimento da sua empresa, da capacidade da sua empresa e como ela vai ser administrada depois da sua morte, né? Ele já tem alguém para sucedê-lo? Será que não seria o ideal programar para que isso aconteça logo depois, né, da sua morte? Porque assim, a gente pode morrer saindo daqui, né? A qualquer momento. A qualquer momento. E com relação aos bens, a mesma coisa. Esses bens têm liquidez? Não têm liquidez? Será que não era melhor eu já organizar fazendo um testamento ou então programando um seguro de vida que garanta esses rendimentos para um período para os meus familiares? Esses meus bens, né, estão locados, não estão locados? Vai ser fácil administrar? Então, essa é a ideia. Para ele se preocupar com o planejamento sucessório, ele tem que entender como está a vida dele patrimonial. E aí sim procurar um especialista e saber como se proteger adequadamente. E existe um momento ideal para fazer isso? Agora. Agora, porque é justamente o que nós falamos agora. A gente não sabe quando a gente vai morrer, né? E o planejamento sucessório é importante que a gente entenda que não é uma coisa engessada. Ele pode ser modificado conforme as situações mudam, né? Então, hoje, você é solteiro, você tem a sua mãe dependente de você, você faz um testamento, uma coisa que seja mais fácil para você organizar essa situação. Amanhã você casou, você tem que rever o seu planejamento sucessório. Você teve filhos, já é outra forma de pensar. Seus filhos casaram, muda tudo de novo. Então, assim, tudo tem que ser pensado conforme a sua vida for caminhando, né? E os custos tributários, doutora, são altos ou não são? Tem gente que pensa, não vou fazer isso porque é mais um custo, né? Pois é, mas é muito mais caro o inventário, né? Existem pesquisas aí que o inventário chega a tomar até 40% do patrimônio. Barbaridade. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, são vários impostos. E sem contar que você planejar a sua sucessão, se você é o provedor da sua família, os custos ficam com você. Você não vai deixar para o seu filho tomar conta desses custos depois da sua morte, se ele já não vai ter a sua experiência, se ele não vai ter a sua visão de vida, né? Então, assim, talvez essa visão de planejamento sucessório, formação de holding, ainda está muito atrasada, porque planejar pode ser várias coisas, né? Ele pode simplesmente fazer um seguro de vida, um seguro estudantil para uma criança, então não vai ter um custo alto. O ideal é que ele consulte uma pessoa que seja da área, que seja especialista, que vá olhar para o caso dele em concreto e que vai analisar qual é a melhor forma de fazer esse planejamento. Ou seja, tem bastante alternativa quando se fala em planejamento. planejamento Tem muita alternativa. Né? Não existe um modelo, né? Não tem uma forma, como me dá um modelo aí de fazer planejamento? Não tem. Você precisa de muito conhecimento técnico em várias áreas e para isso analisar o caso em concreto. Aquela família, aquele cidadão, aquela mulher, né? Muito se pensa também que o planejamento sucessório é para empresário homem. Hoje tem muitas mães solos que cuidam de seus filhos, que estão à frente da administração de seus bens. Então, você tem que analisar cada situação. Como que essa pessoa, como que os dependentes daquela pessoa vai ficar na ausência dela.
E tem gente também que pensa que isso deve ser feito por um advogado tributarista. E não é uma exclusividade dos tributaristas. Não. Né? Então, justamente porque eles vinculam o planejamento sucessório à holding. E o planejamento sucessório não se limita à holding. Holding é uma das opções. Você tem diversas outras para... Você pode simplesmente mudar a administração da sua empresa, né? Eu tive um caso de uma mãe solo, que ela tem uma empresa e ela não compensa fazer holding, não tem por que fazer holding se os filhos são menores, e a preocupação dela, se eu morrer amanhã, quem vai administrar? Não confio no meu ex-marido. Então, vamos planejar isso para que, se você faltar, os seus filhos fiquem guarnecidos e alguém vai administrar esses bens até que seus filhos estejam capacitados a assumir a sua empresa. Uma outra dúvida aqui que muita gente pode ter. O planejamento sucessório substitui o inventário? Por vezes. E se for bem feito. Se não... Porque, olha, já vi muitos casos de pessoas que fazem mal feito, fazem sem orientação, né? Acham que isso daqui resolve e, na sua ausência, teve muitos prejuízos. E é horrível, porque nesse momento, a pessoa que está ali pagando, administrando todo o patrimônio, não existe mais. E aí, como é que faz? Quem vai tomar conta agora? Quem vai saber qual era a vontade dele, né? Quantas empresas você já não viu se desfazerem depois da morte do seu administrador? Simplesmente desapareceram. Pois é. Porque agora, é falta de planejamento. Agora, uma coisa é verdade. Quando não há planejamento, o que tem depois da morte de um patriarca, de uma matriarca, é briga entre os filhos. É ou não é verdade? Você deve ter visto muito isso, né? Então, o planejamento ajuda a evitar isso, né? A evitar ou então antecipar, né? Tem esse aspecto. Pois é. Mas o bom é que, assim, na maioria das vezes, as brigas acontecem porque um filho acha que o pai tinha mais dinheiro do que tem, ou o outro resolve administrar uma situação que ele não tem nenhuma capacidade, né? Então, aquela pessoa que tem uma situação familiar, por exemplo, tem pessoas que têm filhos com deficiência que precisam de um pouco mais de apoio. Como é que ele deixa para essa criança, para esse filho, administrar uma empresa? Será que não seria ideal para este filho deixar um seguro e para o outro que tem mais capacidade a gerir a empresa? Então, isso tudo tem que ser analisado. Por isso que depende do caso em concreto. Não existe uma fórmula. Existe a pessoa ter um interesse em fazer o planejamento e procurar um especialista, um advogado capacitado desta área para poder orientá-lo. Esse que é o diferencial. Tem que ter uma assessoria jurídica, né? Senão, invariavelmente, vai haver problema depois, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Principalmente se essa assessoria jurídica não estiver capacitada também para fazer essa orientação. Porque são várias áreas do direito que você tem que estar preocupado. E tem muita gente, sem criticar, mas tem muita gente que acha que fazer planejamento sucessório é ir no contador e fazer uma empresa. E não é. Eu já tive muitos problemas com clientes que tiveram que refazer essa situação. É mais que uma forma simplista de enxergar isso, né? Não é tão simples quanto o Instagram informa, né? Doutora Juliana Tavares, vamos voltar a conversar com a doutora Juliana. Muito obrigado pelas informações, grande abraço e bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser.
Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Aldemar Mascarenhas, comentarista do programa e também presidente do Sinopar aqui no programa Militão e Militão. Como vai, Aldemar? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite ao senhor, à senhora que estão em casa. Marcelo, é sempre um prazer estar aqui com você, batendo papo com você que está em casa, né? Trazendo as nossas opiniões a respeito desse momento que o país passa, né? Sobre as instituições, principalmente, sobre essa agonia que está vivendo o Brasil. Que barbaridade, né, meu irmão? Uma loucura. Depois que abriram as portas para todo mundo falar, ó, virou uma zorra. A internet é uma verdadeira lata de lixo, todo mundo fala o que quer e o que não quer. Aí compete a você, que tem bom senso, a ver aquilo que lhe interessa, não é? É coisa de louco. É isso aí. E o Supremo também, o Supremo Tribunal Federal também passou a falar, não é? O Supremo Tribunal Federal nunca falou tanto como nos dias atuais. E eu acredito, Marcelo, que qualquer coisa, qualquer remendo que eles queiram fazer para melhorar a sua credibilidade, a sua confiança, né? Aquilo que era um estigma lá no passado, né, que as pessoas realmente tinham o Supremo como o Supremo mesmo. Qualquer coisa que eles venham fazer agora não vai fazer nenhum efeito, porque a sociedade perdeu a confiança nas ações que muitos ministros estão fazendo com o país. Afinal, eles não receberam um voto e é quem está governando o país é o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Inclusive mandaram a lista tríplice para a vaga que surgiu para ministro do Tribunal Superior Eleitoral, uma lista tríplice deles para o Bolsonaro lá. Pois é. O que o presidente vai fazer? Aí o Bolsonaro fica engessado, né? Só tem 3 para escolher, talvez nenhum dos 3 sejam do agrado dele, e aí é uma prerrogativa dele, eu acho que essa relação está errada. Quem tem que escolher é o presidente da República, ele que tem que indicar, como ele indica o ministro para o Supremo Tribunal, os nomes, mas... Em ano eleitoral... Em ano eleitoral tudo acontece. Esse ano vai ser um fuzuê o ano todinho, até passar as eleições. Se você entra nas redes sociais, rapaz, é cada um falando as mais diversas barbaridades possíveis. E o povo aí ouvindo tudo isso. Aí o que se cria no seio da sociedade? Se cria desconfiança, a vontade de não votar, né? A vontade de não participar do pleito político. E aí começa, porque é uma briga, simplesmente pela vaidade de cada um. Isso é verdade. Eles não pensam no Brasil. Nós precisamos pensar na nossa pátria, no nosso país. Eles estão pensando nas suas próprias vaidades, nos seus próprios chiqueiros, para poder preservar as suas regalias. Infelizmente, no Brasil é assim, precisava mudar um pouco. E falando em problema, vamos falar de um problema sério aqui de Londrina, que é a falta de pediatra. Exatamente, né? No atendimento público de saúde, né? No PAI, que é o pronto atendimento infantil. E que causou até a Guarda Municipal teve que ir lá para não ter quebra-quebra. Pois é. Saúde, me dizia o meu primo Dalto Fonseca Paranaguá, que já se foi, dizia assim, a saúde do povo é a suprema lei e o povo é o rei. Está faltando o quê? Gestão. Será que é porque não tem mais o segundo mandato? Não sei, mas eu acho que o Marcelo deve estar acompanhando isso aí. O Marcelo é muito atento a essas coisas todas, ele deve dar um puxão de orelha aí no seu secretário de saúde para fazer as coisas acontecer, porque o povo não pode ficar sem assistência à saúde. Se você for hoje, Marcelo, fazer uma consulta particular, você deixa o seu salário todinho lá na clínica médica. É verdade. É muito caro. Esses dias eu fiquei sabendo que tem um nutrólogo aqui, esse pessoal que faz esse acompanhamento de alimentação, a consulta é 700 pila. Tá doido. E se você volta na segunda vez é 580.
E daí? E o dinheiro do povo cada vez mais curto e os preços cada vez mais altos. Essa diferença está aumentando a cada dia. E como é que nós vamos consertar isso? Daqui a pouco não vai ter dinheiro para sustentar esses preços altos. E aí vocês vão ser obrigados a baixar os seus preços. Não é brincadeira. Vamos falar de coisa boa, a mais milionária. A mais milionária vem aí, né? É a coqueluche das loterias brasileiras. É a melhor loteria que já se fez nesse país. Ela é semelhante às loterias americanas, né? E a estimativa de prêmio dessa loteria é da ordem de R$1 bilhão. Ela começou já a ser efetivada. No primeiro dia já vendeu R$2 milhões. Uau! Né? Primeiro dia que começou agora na segunda-feira. E na medida que as pessoas vão conhecendo o produto, eles vão apostando mais. É melhor para você fazer os bolões. Só que ela é extremamente difícil de acertar. Ah, é? É. No universo de 50 dezenas, você vai jogar 6 para acertar as 6. E mais os 6 números trevos, que vai de 1 a 6. Aí você joga o trevo e joga as 6 dezenas. 2 trevos e mais as 6, que é para acertar os 8, para você pegar o prêmio maior. Mas aí tem uma premiação vasta, que vai de 1 até 10 possibilidades de prêmio. É uma loteria que veio para ficar, vai ter uma campanha maciça de divulgação do produto, coisa que nós pedimos para a Caixa, que já atrelado ao próprio produto já viesse um percentual para financiar a divulgação desse produto. Porque as loterias administradas pela Caixa, infelizmente, a Caixa trata como um segundo produto dentro do seu portfólio. E é isso que nós, representantes do segmento lotérico, não concordamos. Nós queremos que a Caixa atue com as loterias como um produto de mercado e que ele possa exatamente nutrir essa alta demanda que existe no país e não permitir que os espectadores, aqueles, né, as redes online que não são oficiais, estão vendendo jogos aí abertamente. E está lá no artigo 204 que a competência de comercialização de jogo no Brasil é exclusivamente do governo federal. É isso que está pegando. Mas, como não há fiscalização, os caras deitam e rolam, como tudo aqui no Brasil, né, gente? Mas os hotéis estão brigando. Nós, representantes da categoria, nós estamos lutando, estamos fazendo reunião com PROCONs de vários estados, Ministério Público, Polícia Federal, porque é caso de polícia, porque está havendo evasão de divisas. É verdade. Está havendo muita sonegação de imposto. E olha, é um mercado que mexe, rapaz. Tem um aí que quer ser o iFood das loterias no Brasil. Aí é brincadeira. Sem nenhuma garantia para o apostador lá na ponta. Dureza. Então, o governo não pode permitir isso. Essa é a nossa grande luta. Aldemar Mascarenhas, muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Uma boa noite a vocês, um bom final de semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. É hora de falar sobre sucessão familiar, uma série que a gente vem trabalhando aqui no programa Militão e Militão com Otávio Scandelai, que traz esse tema aqui no programa, sempre assuntos muito interessantes. Boa noite, Scandelai. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão e irmã. Obrigado mais uma vez. E hoje vamos falar então no tema sucessão familiar, né, Marcelo? Exato. Já é costumeiro nosso. E eu hoje vou falar um pouco até de mim próprio. Opa! Muito bem. Antes... Pois vamos não. celebrar aqui 41 anos da Veneza, que foi o Scandelai que fundou em Londrina, né? Exatamente. Parabéns. Parabéns, obrigado, gente. Isso tudo deve a você, amigo e amiga, que nos ajudam, que nos apoiam, assim como também na sucessão familiar. Por que estamos falando aqui então de sucessão familiar? Dia 6 de maio de 1975, eu tive o primeiro encontro com Terezinha Sueli Tomaszewski, hoje Terezinha Sueli Scandelai. Nossa, o cara lembra a data do primeiro encontro. Primeiro encontro. E eu vou contar para vocês essa historinha minha mesmo, para vocês verem que vale a pena você ficar casado ou casada com a mesma pessoa a vida toda. Nós almoçávamos no Sesc, lá em Curitiba, e voltando um pouquinho, veja, eu saio de Catanduva, estado de São Paulo, vamos para Santa Fé, fico lá alguns anos. Zona rural. Zona rural, na roça, no sítio, até os 18 anos. Cheguei em Santa Fé com 11 meses, saindo de Catanduva. Aí fomos para Maringá estudar, como eu queria fazer medicina, não havia medicina aqui em Londrina, nem em Maringá na época, então só em Curitiba. Então mudei para Curitiba. Depois eu descobri que não era isso que eu queria de jeito nenhum. E, por sorte, em abril, mais ou menos, de 75, eu consegui almoçar no Sesc, que aliás é uma comida muito boa, que eu já havia passado fome em Curitiba, frio, e as coisas foram melhorando e tal, eu consegui então entrar para fazer as refeições no Sesc. E também Terezinha almoçava lá. Opa! Era uma coincidência. Foi uma coincidência. Eu nunca tinha visto Terezinha, não tinha noção que era aquela moça. Só sei que, quando eu aqui sentado almoçando a Terezinha, eu lembro até a roupa que ela estava, olhei para aquela moça e disse assim, eu vou casar com essa moça. Opa, de cara assim. Assim, não teve conversa. E aí eu mandava bilhetinhos, ela nunca não me dava bola. De jeito nenhum, uma mulher difícil. Aí mandava pelos outros e tal, porque na época eu não tinha nem coragem de conversar, de chegar, que era muito diferente naquela época, Marcelo. Era mais... Uma coisa era mais, não é como hoje vai chegando e tal, naquela época não, a coisa era mais reservada. Então eu escrevia uns bilhetinhos, entregava para o meu primo e ele ia e entregava para ela. E ela nem dava bola. Até que, isso passado uns 15 dias, um mês, eu todo dia mandando bilhetinho. Até que no dia 6 ela resolveu ligar para mim e convidando que a empresa que ela trabalhava iria fazer um encontro na noite no Chopin 70 em Curitiba. Chopin 70, será que existe ainda? Não, não tem mais. Já acabou. Já a gente vai lá de vez em quando, em Curitiba, e ele não existe mais. Mas o nosso casamento existe. Ok, desta data em diante até hoje, então, 47 anos, né? A gente nunca mais se separou, raramente, pouco tempo, assim, de minutos até, a gente vive bastante junto. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, preserve-se no casamento. Olha, essa instituição que se diz ainda que está assim em decadência,
eu creio que ela está em crescência, Marcelo. Você fala, é o contrário, né? É o contrário. Quanto mais se passa no tempo, mais nós precisamos da convivência pacífica e harmônica entre os pares. Muito bem. E com relação à nossa história ainda, então, no dia 6 então, de maio de 1975, a gente se conheceu pela primeira vez, conversamos, e até então eu não havia nem conversado com ela, era só bilhetinho. Tá? No dia 31 de dezembro do mesmo ano já estávamos casados. Nossa, foi rápido assim? Foi jogo rápido, uns 8 meses nós estávamos casados. De namoro e casou. De namoro e casou. Houve até quem diz, isso daí não vai dar nada, esse casamento não vai... Até uma tia aqui, da Terezinha, diz, uma freira, esse casamento não vai dar nada não. Bom, então é isso, gente. Homem, você, homem, quando você quiser realmente precisar, tiver o desejo de casar, tenha a convicção de que você vai estar casando de verdade. Porque quando eu casei com Terezinha, já estava com 25 anos e meio. 25 anos de idade. Quer dizer, na época era jovem, mas já a gente casava mais cedo, porque na época não havia essa bandalheira sexual. Como tem hoje. Como tem hoje. Então o jovem precisava casar um pouco mais cedo, porque o homem ele é afoito sexualmente, então ele precisava casar no impulso sexual. É isso que não pode ocorrer mais conosco, homem e mulher, ou com a humanidade em geral. E nós temos que ter mais convicção da nossa ação, do nosso ato, Marcelo. Está entendendo? O que houve, o que está acontecendo hoje é essa banda, casa, depois eu descaso. Como se fosse qualquer outra coisa, sem importância alguma. Assim como também no trabalho, no tudo, em todo, com os filhos, a gente leva tudo meio na galega. Não pode mais, não dá mais tempo de fazer essas coisas. Nós temos que ser cada vez mais sério nessa evolução humana, tendo em vista que nós já estamos hoje indo para 8 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente, hein? É muita gente. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco não cabe mais a população no mundo. Mas voltando à nossa história, no caso, eu tenho aqui a agradecer a todos os meus antepassados, ao sogro, sogra, aliás, eu não conheci meu sogro, por ter gerado Terezinha e eu ter encontrado esta moça, estarmos juntos até hoje, e desta união nós tivemos 5 filhos, que é uma bênção. Então, só existe bênção quando tu, homem ou mulher, tomar uma decisão coerente, precisa e sábia, que é isso que Deus quer de você, de mim e de todos nós. Consciência da nossa ação, da nossa atitude. Sejam fiéis a Deus e a você, e a tua esposa, teu esposo, aos teus filhos e aos homens em geral. Gente, muito obrigado por tudo isso. Que Deus nos ajude, que fiquemos cada vez melhor. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade.
aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre consultoria ambiental, muito interessante. Está conosco o Charles dos Santos, diretor da CS Consultoria Ambiental. Como vai, Charles? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo, tudo jóia, graças a Deus. Como é que está a empresa e há quanto tempo você já atua nessa área? A empresa vai muito bem, graças a Deus. Nós estamos há 8 anos atuando no mercado. Eu já venho da consultoria há mais de 15 anos aí de atuação, né? E graças a Deus o assunto, a pauta, né, meio ambiente, a pauta sustentabilidade está muito em evidência, né, nos negócios, nas empresas, nas propriedades rurais. Então nós estamos aí aproveitando um bom momento, sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre diagnóstico ambiental, né, para empresas, fazendas. O que é isso exatamente? Bom, o diagnóstico ambiental ele identifica, né, dentro da sua atividade, seja ela empresa, seja ela fazenda, né, quais são os requisitos que você deve cumprir dentro da legislação, dentro da exigência de mercado e aponta para você a quantidade desses elementos que você está conseguindo cumprir, medindo o risco aí que você possa compor, né, dentro desse mercado. E qual que é o objetivo de se fazer esse tipo de diagnóstico? O objetivo é exatamente esse, né? É a gente conseguir elencar esses pontos em loco, numa visita técnica, presencial no local, verificação de documentos, informações, o quanto isso evidencia a regularidade dessa atividade, né? E assim consegue propor melhorias, soluções, alternativas para poder se manter o quanto mais próximo à legislação e às obrigações aí de mercado. E o que é avaliado, Charles, quando vocês vão lá para essa consultoria? A gente coloca alguns pontos técnicos de avaliação, mas assim, as situações administrativas, a geração de resíduos, a geração de efluentes, né, as boas práticas ambientais que executadas ali naquela atividade, as licenças ambientais. Mas traduzindo isso, a gente avalia assim, com um olhar bem técnico qual que é a operação daquela atividade, se realmente ele está conseguindo aplicar a legislação diante da operação. Muitas vezes se planeja, executa e durante essa operação acontece algumas possíveis falhas e a gente vai lá para orientar, para poder somar isso com a atividade, né? Identificando e deixando ela cada vez mais segura. E achar que o produtor ou que o próprio empresário que lida com isso está atento a tudo, de verdade não vai acontecer, né? Ele precisa de alguém para ajudar, né? Sim, são muitas leis, são muitas regularizações que demandam as atividades, isso é em constante atualização, né? Demanda realmente gente especializada para isso. Se ele não tem internamente, existe os serviços que podem ser contratados nesse sentido, né? Tudo isso para deixar ele o mais seguro e o mais regularizado possível. E eu acho que é isso que eu te perguntar. E quais são as vantagens do diagnóstico ambiental? Bom, hoje a gente coloca como o seguinte, existe um caminho de você achar que você está regularizado e a outra de você ter certeza que você está regularizado, né? E existe um terceiro, que é você ter certeza e conseguir comprovar que você está regularizado. Então, o diagnóstico possibilita você ter essa certeza que você está cumprindo a legislação, cumprindo aqueles requisitos, e você consegue comprovar de fato, através de uma documentação, relatórios, laudos técnicos, que realmente você cumpre, atestado por um responsável, por uma equipe, por uma empresa. Então, dessa forma, né, a empresa consegue demonstrar, de fato, evidenciar isso, seja para a obtenção de recursos, ou seja, para conquistar novos clientes, fazer o seu marketing verde, ambiental, que também isso é bastante visto, né, nesse meio. E aí as oportunidades são infinitas aí para quem consegue comprovar isso no mercado. E agora, falando em termos práticos, como implementar isso na propriedade rural?
No caso da propriedade rural, isso está em extrema discussão, né? Isso está bastante fomentado no mercado, algumas oportunidades que têm aparecido, mas a gente sempre trata isso com muita responsabilidade com o produtor, porque é o seguinte, para você obter alguns benefícios, algumas condições, você precisa comprovar que você está regularizado e que você está fazendo todas aquelas boas práticas. O diagnóstico é um caminho que você pode, né, obter, né? Assim como a certificação também da propriedade, das boas práticas, você também pode ter para poder comprovar isso, a fim de que uma instituição financeira, o mercado ou um comprador do teu insumo tenha segurança em fazer essa transação, essa negociação contigo e toda essa documentação, todo esse respaldo técnico possa garantir uma boa operação. Seja uma taxa de juros menor, seja um valor agregado no seu produto que você consegue, né? Seja acesso a créditos verdes, a crédito de carbono, existem algumas vantagens aí que estão no mercado colocadas para quem consegue comprovar isso. Opa, muito interessante. E a participação da ACS Consultoria nesse processo todo é qual? Nós somos um braço técnico da empresa ou da propriedade rural, né, no caso, e nós vamos lá aliados ao produtor, aliados a essa empresa, para poder, junto com eles, identificar todas essas oportunidades. Primeiro, nós temos que avaliar o risco que ele pode estar passando ou não, no sentido de estar cumprindo ou não a legislação, e depois nós vamos transportar isso para um documento, transportar isso para um relatório de sustentabilidade, de compliance ambiental, e tudo isso, tecnicamente, vai sustentar a sequência do processo. Tudo isso é auditado, é certificado, né, nos processos, então nós temos que dar a segurança técnica, a orientação e acompanhamento, né, nessas atividades durante toda a sua operação e gestão, por quanto tempo for necessário, para que isso sempre tenha a constatação de que está sendo feito regular. E aí dá certo. E aí dá certo. Agora, muitos falam o seguinte, que a sustentabilidade e o agronegócio precisam caminhar juntos. O que significa isso para o produtor rural? Na verdade, isso sempre caminhou, mas recentemente isso tem sido mais colocado à discussão, né? Tudo isso que a gente estava falando, Marcelo, essa questão de diagnosticar, de demonstrar as boas práticas, é uma forma de demonstrar nas propriedades rurais quais são as boas práticas de fato que estão acontecendo, né, qualitativamente e de forma quantitativa também, quais áreas eles estão preservando, qual recurso hídrico ele está preservando, demonstrar isso de fato. Volta ali um pouquinho atrás quando eu comentei, achar que está certo ou ter certeza que está certo e poder comprovar que está fazendo isso de fato. Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos evidenciar que nós estamos corretos. Vou usar um exemplo aqui, você tem problema de crédito no Serasa? Não tenho. Pô, então mas eu preciso fazer uma consulta para saber se você tem ou não tem. Então, assim, as instituições, tudo isso tem recorrido a esse tipo de situação porque é a documentação que vai dar condição de uma análise, de um avanço. Então, nesse papel, é aí que nós estamos inseridos. Em dar sustentação, evidenciar e comprovar responsavelmente que essa propriedade esteja regularizada. Muito bem, no sábado que vem, o Charles dos Santos da ACS Consultoria Ambiental vai estar aqui de novo com a gente, falando sobre o benefício e oportunidade de uma propriedade regularizada para CPR verde, crédito e carbono. Ele falou um pouquinho sobre isso hoje, vai detalhar mais. Obrigado, Charles, grande abraço. Eu que agradeço aí, obrigado, à disposição sempre aí. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolha o Praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha Flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso.
Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar sobre Londrina aqui no programa Militão e Militão com o vice-prefeito da cidade, João Mendonça. Como vai, João? Ô Marcelo, tudo bem? Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Eu sempre repito, é muito bom estar aqui falando das coisas boas da nossa cidade. Vamos começar com a entrega dos computadores para as escolas. Conta para nós, você participou lá, né? Ah, participei sim, foi maravilhoso, né? Ver tanto o pessoal da rede filantrópica recebendo esse material importantíssimo para o dia a dia da comunidade escolar, lá no meio que eles vivem, como também do setor público, né, da CEMEI, né, MEI e CEMEI. Né? Então, eu participei, gosto de participar, gosto desse meio educacional todo, né? Porque é ali que está o progresso, é ali que está o futuro, é ali que tem que ter condição de trabalho. E é isso, Marcelo, que vem acontecendo em Londrina. Né? Mais de 300 computadores, né? Foram. Mais de 300 computadores. Então, e o prefeito Marcelo Bellinati, ele quer que até o final do mandato, e vai acontecer bem antes disso, né? Que toda sala de aula tenha ar-condicionado. Opa! Isso é bom. Isso faz parte dos 102 milhões que foram lançados lá no Teatro Marista há poucos dias, né? Que houve esse lançamento, esse projeto de investimento de 102 milhões. Na educação. Opa. Então, são várias, vai desde o parquinho, ao computador, ao ar-condicionado, a toda a condição, a reforma já é outro investimento também, né? Mas é isso, eu estou muito feliz com essas participações que eu venho tendo condição de participar, né? E valorizando o quadro, né, da educação, a secretária, os diretores, todos os colaboradores da educação, eles estão bem afinados nesse propósito, sabe? É sensacional conviver com esse pessoal. Ô João, a CMTU agora também vai trabalhar pelo projeto agriurbano em Londrina, né? Sim, o prefeito Marcelo Bellinati determinou para o Marcelo Cortez, presidente da CMTU, que olhe com carinho esse projeto, né? Veja bem, eu repito, o terreno que hoje o pessoal joga lixo, aí o mato cresce, e nós estamos vivendo uma epidemia de dengue, né, na cidade de Londrina. Então, tudo isso realizado vai diminuir esses focos, né, de criadouros, né, esses criadouros, vai diminuindo. E daí a população terá uma vida melhor. Uma vida melhor que não será cometida, né, e daí vai ficar dependendo dos quintais, né, das residências ali, né. Uma vida melhor por conta disso e também uma vida melhor por conta do que será produzido nesses terrenos. Então o prefeito Marcelo Bellinati pediu que o Cortez, presidente da CMTU, faça um investimento. Mas que investimento é esse? Investimento em alambrados, investimento em cercas, no preparo do solo, na adubação, no sombrite quando necessário e, por outro lado, fica ali a Secretaria de Agricultura e Abastecimento responsável para promover isso tudo, para difundir isso e fazer acontecer, né? Então nós estamos convidando a comunidade que procure a Secretaria, leve o seu projetinho. Qual é o projetinho?
é o que vai fazer naquele terreno. Tem terreno que comporta uma horta, tem terreno que não tem condição, que será um plantio de outros produtos, né? Do repolho, da abóbora, de feijão, né? De batata, no caso, né? A mandioca, quando ela não produz ali um esconderijo, né? Porque dependendo do lugar, você vai produzir uma altura que não comporta naquela via, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Então, agora com mais a CMTU, o orçamento da Secretaria, que também o nosso amigo Canhada, o nosso secretário de Planejamento, também destinou uma verba especial para essa finalidade. E outras comunidades que vão participar desse projeto, né? Então, Marcelo, eu vejo um grande futuro, vejo que Londrina será uma cidade reconhecida Brasil afora, em todo o Brasil, como que é uma cidade que cuida bem das suas áreas esquecidas, que hoje estão esquecidas, mas serão lembradas e com produção, né, de futuro para a comunidade. Então será uma grande fazenda urbana produzindo alimentos, né? Mas isso vem não nessa intensidade. Vem não nessa intensidade, vem numa intensidade de lembrar sempre que é necessário fazer isso, desde várias administrações. Mas agora, na nossa administração, nós queremos que aconteça com grande volume, que a comunidade tome posse realmente e ajude a fazer acontecer, né? É isso que eu pretendo. Ô, João, agora vamos falar de alguns locais que você prestigiou, alguns eventos que você prestigiou. Você prestigiou o aniversário de uma radialista conhecida em Londrina. Conta pra gente. Foi sim, foi lá no Rancho do Gaúcho, né? Foi da Vânia Cristina, da nossa amada e querida Rádio Alvorada de Londrina. Então ela nos convidou, ali o salão estava lotado, e o presente que ela pediu não foi para ela. Ah, é? O que ela pediu? O presente que ela pediu foi uma caixinha de leite de cada um que fosse lá para o Hospital do Câncer. Iniciativa lógico, boa, né? Muito, uma ótima iniciativa. É lógico que muita gente não levou só uma caixinha, Marcelo. Levou muito mais. Fardos de leite. Isso que foi bom. Então foi uma festa fantástica, uma festa para a família, né? E, de fato, não que ali não seja o lugar, ali é um lugar da família, lá o Rancho do Gaúcho. Mas ali, naquele momento, foi um momento especial da família da Rádio Alvorada, dos amigos da Vânia Cristina. Parabéns mais uma vez, ô Vânia. E além disso, você também foi no título que o Garcia recebeu o Carlos Alberto Garcia, né? Recebeu da Assembleia Legislativa do Paraná, né? Onde foi? Ah, sim, foi lá no Iapar, lá no nosso querido Iapar, que hoje é IDR. Ah, mudou a sigla, né? Instituto de Desenvolvimento Rural, era nosso querido Iapar. Né? Aí juntou tudo, com o Ematé, com tudo, virou IDR. Mas o fato é que foi uma festa maravilhosa. O nosso amigo Garcia estava feliz, chorão, como sempre, né? Eu, o amigo dele, desde que fomos vereador, né? Você foi vereador junto com ele? Fui vereador junto com o Garcia. E daí foi aquela festa, né? Foi um projeto apresentado pelo deputado estadual Tercílio Turini e o Romanelli. E a Assembleia Legislativa votou por unanimidade o projeto. Maravilha! Foi 100% os votos ali. E a festa foi ótima, né? Quem estava ali, várias lideranças, né? Vereadores, assessor de vereadores, ex-jogadores, empresários de todas as áreas, prestigiando o evento do meu amigo Carlos Alberto Garcia. João Mendonça, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Eu que agradeço e é muito bom estar aqui. Boa noite para todos.